Muito bem, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aí para vos trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Em poucas palavras, meus amados, eu quero vos transmitir uma palavra no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, e no versículo 4, uma palavra, meus irmãos, que tem mexido no meu coração, tem falado muito forte no meu coração. Eu já falei desta palavra algumas vezes nos cultos, mas hoje eu quero vos transmitir, através deste vídeo, eu quero transmitir a você que nos ouve, você que nos ouve, que passa por momentos, meus irmãos, por momentos de provação, por momentos de muita provação, e momentos difíceis, meus amados, momentos difíceis que passamos, às vezes sendo provado por Deus, e não encontramos, muitas vezes não encontramos. O que nos resta é esperar em Deus, é esperar que o Senhor Ele entre em ação em nosso favor e resolva, meus amados, o que nós passamos, muitas vezes porque pelas nossas forças, pelos nossos conhecimentos, ou pelas nossas experiências, nós não encontramos uma saída. E através desse vídeo eu quero confortar, eu trazer uma palavra que conforte o teu coração, que te dê força para lutar, te dê força para prosseguir adiante. Porque o nosso Deus, Ele cuida de você. Porque o Senhor cuida de ti. Esta palavra em Mateus capítulo 4, no versículo 4, ela nos diz assim, meus irmãos. Eu vou começar no capítulo 4, no versículo 1, e nós vamos até o 4 para nós entendermos melhor o que o Senhor fala conosco através desta palavra. Tá? A palavra diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, quer dizer, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, porque ele teve fome. O Senhor teve fome. E Satanás sabia que Jesus estava com fome. Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos e amados ouvintes, aleluia. Aqui é uma palavra marcada, registrada na Bíblia, que fala conosco, meus irmãos, nesta época atuais que nós estamos vivendo, que nós estamos passando agora, neste momento, neste tempo. Como eu falei no outro vídeo, nesse tempo de estiagem, nesse tempo de pandemia, tantas coisas acontecendo, meus irmãos, que muitas pessoas estão passando por dificuldades, meus irmãos, estão passando por problemas, e eu fiquei meditando um pouco nesta palavra,
Aqui Jesus não precisava ter passado por isso que ele passou. Não tinha necessidade, porque ele era, meus irmãos, o Filho de Deus. Ele era Jesus, ele era o Salvador. Ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador, ele não precisaria estar passando por isso. A Bíblia diz que ele era 100% Deus e também 100% homem. Quando ele foi para o deserto, o Espírito leva Jesus para o deserto. Jesus ali ele estava sendo 100% homem. Ele sofreu como homem. E a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus, ele nos traz, meus irmãos, um ensinamento tão grande nesta palavra, que ele se preparou, meus irmãos, ele se preparou para a hora da batalha. Olha bem, ele não precisava, ele nos ensina, ele deixou um ensinamento, ele não precisava isso. Mas ele nos ensinou o que nós devemos de fazer, é nos preparar, né, para o momento difícil. É nos preparar, meus irmãos. Depois, existe problemas, meus amados, que eu já ouvi muitas pessoas falarem, que diz, olha, eu naufraguei, eu caí, porque a carne é fraca. Mas Jesus nos ensina, meus irmãos, que a Bíblia diz que o Espírito pega Jesus e leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus, quando foi para o deserto, no deserto, meus irmãos, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, se preparando, olha bem, se preparando para a hora da batalha, se preparando para a hora da dificuldade, se preparando para o momento de batalha, de luta, porque é só assim, meus irmãos, que nós vamos termos como vencer as lutas, as provações. É só, meus irmãos, dessa maneira, não existe outra maneira. Olha bem, Jesus não ensinou outra maneira de vencermos as tentações. Jesus, ele nos ensinou desta maneira. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E se você observar nesta palavra, que depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ali era a batalha, era uma das batalhas maiores que ele teve, era depois do jejum. A batalha dele não era no jejum, a batalha dele era depois do jejum, depois da consagração dele, do jejum 40 dias e 40 noites. Aí se apresenta então o tentador, para Jesus. Aí começa a batalha, aí o tentador se apresenta a Jesus, só que ele estava preparado. Só que ele, como eu disse, ele não precisaria fazer isso. Mas ele nos ensinou, só que daí ele estava preparado. Aí vem para nós essa palavra. Aí quando nós nos preparamos como Jesus fez, quando vir a batalha, nós estamos preparados para enfrentar a batalha. E Jesus ali mostrou que ele estava preparado. E o tentador se apresenta ao Senhor e diz, olha, se tu és filho de Deus, tu estás com fome, manda que essas pedras se transformem em pães e te alimentem. Mas ele estava preparado. Ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto sim viverá o homem. Satanás quis pegar Jesus. Isso é uma palavra muito séria, uma palavra, meus irmãos, que nos traz um ensinamento
tremendo, um ensinamento tremendo. Satanás, meus irmãos, quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, passou-se os 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus, a parte fraca de Jesus, a fraqueza de Jesus naquele momento aparentemente seria fome. Seria fome. Satanás, ele não ataca Jesus por outro lado, ele ataca no lado fraco de Jesus. A fome. Ele precisaria se alimentar. Manda que essas pedras se transformem em pães, e ele tinha poder para isso. Mas daí ele já iria usar como Deus, mas ele estava mostrando que como homem nós podemos vencer também o tentador. Manda que essas pedras se transformem em pães e te alimentam. Ele disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso sim viverá o homem. Meus amados, nós podemos vencer. Meus irmãos, Jesus nos deixou escrito que nós temos como vencer. Você tem como vencer. Você tem como vencer. Nós temos como vencer, nós podemos vencer. Mas para isso, meus irmãos, precisamos nos preparar. Para isto, nós precisamos estarmos firmes, meus amados, na palavra, estarmos firmes, meus irmãos, na presença de Deus, adorando a Deus, buscando, meus irmãos, a presença de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, existem casos, olha bem, existem casos, meus amados, que nós fizemos campanha para tantas coisas. Nós fizemos campanha, meus irmãos, para tantas coisas. Tantas coisas. E não precisa. E não precisa. Nós fizemos campanha para a nossa vida material. Os irmãos estão entendendo? Fizemos campanha, até votos ou campanhas para a vida material, para que nós somos bem-sucedidos, para que nós podemos ter uma boa conta bancária, um carro novo, casa. Tantas coisas. É campanha para tantas coisas, meus irmãos. Sabe que esses dias eu também falei num vídeo que nós fazermos campanha, meus irmãos, olha bem, às vezes nós aplicamos o nosso coração, meus irmãos, aplicamos o nosso coração em buscar coisas que nessa terra a ferrugem corrompe e o ladrão rouba. Nós fizemos campanhas e campanhas, meus irmãos, por coisas materiais aqui na terra, por tantas coisas. E quando nós fizemos assim, meus irmãos, uma campanha assim, eu vou dizer para vocês Bíblia, eu vou falar Bíblia, vou falar a palavra de Deus. Quando nós fizemos assim, meus irmãos, nós estamos invalidando quando Jesus diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto tudo será acrescentado, tudo. E você pode dizer, mas irmão, eu tô necessitando de tal coisa, eu estou precisando de tal coisa, ou tal coisa, tal coisa, eu preciso de tantas coisas, tantas as coisas que eu preciso. Bíblia para você, palavra de Deus para você, fica na presença de Deus, buscando a presença de Deus, porque o Senhor vai abrir uma porta para você, e a porta que Deus abre ninguém fecha.
Porque se nós fizermos campanha, nós buscarmos em primeiro lugar as coisas materiais, nós estamos contradizendo o que o Senhor está dizendo, busca primeiro espiritual. A material eu vou acrescentar. Se você buscar em primeiro lugar a material, a outra não vai ser acrescentada. Amém? Deus abençoe você, no nome de Jesus.